Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, dando sequência ao assunto tratado no programa anterior, uma outra coisa que tem dificultado também o mercado e que mostra que nós não temos sustentação para manter esse alívio momentâneo por mais tempo é a questão dos humores, o humor de Dilma Rousseff e o humor do ministro Levi. Nós estamos vivendo uma crise de humores. Quando os dois estão bem, e são pessoas muito diferentes, de temperamento forte, e que já tritaram muito no passado, antes de Levi ser ministro da Fazenda, quando eles não estão bem, o mercado não vai bem. Quando eles estão bem, quando um dá sustentação ao outro, dá respaldo, o mercado vai bem. Eu acho isso insustentável no médio e longo prazo. Isso pode resolver, pode ser a notícia do dia e auxiliar o mercado naquele dia, mas isso não tem sustentação. O país não pode estar sustentado no humor de duas pessoas. Então é lastimável que nós tenhamos chegado a essa situação em que a nossa economia está dependendo do humor de duas pessoas. Eu vou ser bem sincero, esse ajuste fiscal que o ministro tem proposto a fazer, por maior que ele seja, e ele não pode também cortar tão fundo, porque senão ele mata o paciente, chamada economia brasileira, ele é uma gota diante dos desvios de corrupção que estão sendo denunciados pela imprensa. Ele fala em ajuste de 10 bilhões, 20 bilhões, isso aí não paga nem a gorjeta da Operação Lava Jato. Fora o escândalo agora no Conselho de Contribuintes, fora o escândalo mal investigado do BNDES. Então, na verdade, esse ajuste, ele é uma perfumaria, ele é uma maquiagem que não vai chegar no problema maior. Nós estamos sangrando por força da corrupção. E ela chegou a um ponto tamanho que destruiu os cofres públicos, destruiu as finanças públicas. É porque não se fala no Brasil a verdade, a imprensa tem receio, a imprensa é subsidiada pelo governo, mesmo a imprensa considerada livre, ela é subsidiada, a Globo recebe, salvo engano, do governo 150 milhões anuais, existem subsídios ao SBT, à Rede Bandeirantes, etc. Então é uma imprensa que está presa ao governo. Mas a verdade é que esses ajustes propostos, que já são excessivos, nós estamos falando de limitação de direitos de servidores públicos, impostos mais altos, do lado do governo pouco se faz para se cortar despesas. Esse ajuste, apesar de tudo isso, ele é uma perfumaria diante da dimensão dos escândalos, dos volumes desviados. Ou se traz esse dinheiro de volta de alguma maneira, ou esse ajuste terá pouca eficácia. Ou nós vamos ficar anos e anos pagando a conta desses escândalos. Agora, quem nos garante, como cidadãos, que os políticos desonestos deixar de ser desonestos? Eu entendo que os políticos desonestos continuam nos lesando e roubando da mesma forma. Existem outros esquemas acontecendo nesse exato momento que não chegam ao nosso conhecimento ou da justiça e que também estão nos lesando. A cultura não mudou. A cultura de corrupção da política brasileira não mudou. Então, além de estarmos pagando essa conta, e é uma conta eterna, porque os volumes envolvidos nesses escândalos são muito altos, ainda iremos pagar as contas dos escândalos que já estão em andamento. E só não se tornaram escândalos porque não foram denunciados ainda. Ou há uma mudança de cultura, de paradigma, ou nós vamos passar o restante das nossas vidas, das nossas existências, legando aos nossos netos o encargo altíssimo desse câncer chamado corrupção. Tem que haver uma mudança, tanto na postura individual de cada um de nós, no dia a dia, como nas empresas, como no governo. Se não houver essa mudança, nós vamos continuar pagando essa conta altíssima, que é inviável no médio e longo prazo. O Evangelho de Cristo pode ser resposta a isso. O Evangelho verdadeiro, do bom exemplo, da honestidade, do caráter. Esse Evangelho, que não é só de blá blá blá, de púlpito de igreja, de viver o Evangelho, talvez possa mudar comportamentos, possa nos dar alguma esperança de uma melhora. Essa é a minha esperança enquanto brasileiro. Minha esperança não está nos políticos, não está no ajuste fiscal do ministro Levi, não está na Bolsa de Valores. A minha esperança está em Deus, para que Ele abra portas no campo econômico, ajudando as pessoas que necessitam, e para que essa cultura mude através de um verdadeiro evangelismo, do exemplo, do bom exemplo. Que Deus tenha misericórdia. Amém.
Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.